Olá, bom dia! A rotina de trabalho dentro das empresas muitas vezes sufoca gestores e equipes. Na falta de tempo para analisar dados e fatos, boas oportunidades de mudança podem passar despercebidas. No programa de hoje, vamos somar conhecimento de gestão a alguns negócios. Convidamos alguns empresários para estarem conosco na sede do Aquila em Nova Lima, na Grande BH. Nosso propósito era entender os maiores desafios que eles estão vivendo no negócio e apontar caminhos para a solução. Vladimir Martins é sócio e diretor da maior rede de academias de Minas Gerais, a Pratique. A empresa está em expansão, com previsão de chegar a 200 academias até o final de 2025. O fundador e CEO da loja Churras também esteve conosco. Catalã quer crescer o negócio e precisa definir como vai fazer isso. A empresária Adriana Magalhães, outra convidada para estar conosco na sede do Aquila, é diretora da Celular Netmóveis. Nos últimos 4 anos, o negócio cresceu 400% e agora o desafio é integrar as culturas. O quarto empresário convidado foi Gabriel Junqueira, sócio e segunda geração da Avanço Informática. A empresa se especializou em sistemas de gestão para negócios do varejo de alimentos. E uma das dúvidas do Gabriel é como a inteligência artificial pode ser melhor aplicada ao varejo. Esses empresários tiveram um bom motivo para nos visitar. Eles foram gravar perguntas para um dos mais experientes consultores e sócios do Aquila, o Newton Júnior, meu entrevistado no programa de hoje. Newton, bom dia. Você tem uma missão e tanto hoje aqui no programa. Preparado? Bom dia, Natália. Que desafio, hein? Mas pode deixar que eu vou me empenhar. É bom estar de volta. Obrigado pelo convite. Vamos interagir com 4 empresas consolidadas no varejo, cada uma atuando num ramo diferente. Mas esse é o nosso dia a dia, auxiliar nossos clientes nas suas dores e desafios diários. Então vamos lá. Newton, antes de chamar a primeira pergunta dos empresários, vamos falar sobre o contexto de evolução da gestão dentro das empresas. A gente conhece bem a rotina da gestão e sabe que a pressão por resultados é muito grande. Tendo que se ocupar das rotinas que garantem o funcionamento da empresa, erros e oportunidades de melhoria podem passar despercebidos de gestores e equipes, né? Não tenha dúvida, Natália. E um modelo de gestão bem estruturado vem justamente para buscar essas oportunidades. Funções e atribuições bem definidas, responsabilidades claras e metas alinhadas são fatores relevantes para evitar essas falhas e mitigar os erros que acontecem na gestão. Vamos então apresentar alguns detalhes do primeiro negócio convidado para o programa de hoje, a loja Churras. A loja Churras foi fundada em 2022 na região da Pampulha, em Belo Horizonte, por Gustavo Catalã, um empreendedor experiente. O negócio criou um novo conceito de loja especializada em artigos para churrasco, unindo equipamentos de última geração com acessórios mais sofisticados, num ambiente de arquitetura bem planejada. Ao lado funciona um restaurante em ambiente informal, que apresenta estilos diferentes de churrasco. São 4 funcionários na loja e 10 no restaurante. Em 2 anos de funcionamento, mais de 20 mil clientes foram atendidos e hoje a média é de 3 mil clientes por mês. Confira então a primeira pergunta do empresário Gustavo Catalã, fundador e CEO da loja Churras e do restaurante. E se você também é um empreendedor, fique atento, porque as orientações que o Gustavo vai receber poderão ser úteis para você também. Bom dia, Natália e Newton. A minha primeira pergunta, a gente está com o nosso negócio num crescimento rápido e uma das dificuldades é como aplicar boas práticas aí de gestão de processos e pessoas numa empresa que ainda tem uma equipe muito pequena e com um volume de trabalho bastante grande, né, que a gente combina varejo com restaurante, então começa às 9 horas, a jornada vai até a meia-noite. Como organizar todo esse processo para tirar um pouco dessa sobrecarga dos sócios também? Newton, é bem normal os empreendedores acumularem muitas tarefas no começo do negócio. Pelo que você viu da empresa do Gustavo, já dá para ele e os sócios implantarem um sistema de governança e saírem desse sufoco? Esse sufoco é bem comum, viu, Natália? As empresas são compostas por pessoas, processos e tecnologias. E essa dúvida do Gustavo converge para 2 desses pilares. As pessoas são quem agregam ou destroem valor nas organizações. Por isso elas precisam conhecer bem e comungar das crenças e valores dos sócios para replicá-las no seu dia a dia. Já os processos são formados por um conjunto de atividades e cada atividade precisa ter seus responsáveis bem definidos. Algumas atividades, mas nem todas,
são consideradas críticas dentro do processo. São atividades que envolvem muitas pessoas ou que impactam na satisfação do cliente, na segurança, dentre outros. Essas atividades precisam ser padronizadas, ou seja, precisam ter um procedimento operacional padrão bem descrito, claro e de fácil entendimento. Agora, de nada adianta ter esses padrões se os funcionários não são treinados neles, que é a função da supervisão. Então eu digo ao Gustavo Catalã que dessa forma é possível direcionar as pessoas, manter um padrão e ainda liberar as energias dos sócios para as questões mais estratégicas. E assim o negócio cresce mais rapidamente e com mais saúde. Vamos então conferir a segunda pergunta do empresário Gustavo Catalã, fundador e CEO da loja Churras. Natália e Newton, a segunda pergunta, a gente criou um conceito, né, de negócio envolvendo todo o mundo do churrasco, né, desde a carne, o gelo, o carvão, etc., toda a operação, e os clientes têm percebido esse conceito, e é muito comum a pergunta, né, de onde vem essa franquia, ou como franquear essa unidade de vocês. Então, da mesma forma que a gente ainda está se organizando em termos de equipe, como organizar a empresa como um todo para permitir futuras expansões aí como franquia. Newton, parece promissora a oportunidade de crescimento do negócio do Gustavo. Eu tenho aqui dados da Kantar, líder global em dados e insights, que apontam um mercado favorável. Comparando os últimos meses de 2021 e 2022, o crescimento foi de 41% no consumo no Brasil. O levantamento também mostra que apenas 15% dos brasileiros fazem churrasco em casa. Os outros apreciadores comem fora. O que você recomenda para o Gustavo? Loja própria ou franquia? A constituição de uma franquia requer uma série de definições, de processos, estratégias de expansão e por aí vai. Processos e padrões são pontos essenciais para um plano de franquias. As franquias são reconhecidas não só por terem unidades com o mesmo nome, mas por terem processos bem definidos e padronizados em todas as suas unidades. Além disso, é preciso ter bem definidos seus fornecedores para manter o padrão de qualidade dos produtos. E perfil dos franqueados também é uma questão importantíssima para o sucesso de uma franquia. Não basta o pretendente ter o capital para montar uma franquia, ele precisa ter o perfil adequado para o negócio. Um restaurante é uma rotina diária, sem folgas e que pode ir das 9 à meia-noite todos os dias. Um franqueado precisa entender bem isso e ter perfil para uma rotina como essa. Agora eu digo ao Gustavo que a ambição e a velocidade de crescimento vão direcionar a estratégia dele de crescimento. Além, claro, do capital disponível. O crescimento orgânico pode ser mais lento, porém mais direcionado e mais fácil de padronizar. Já as franquias nos levam a um crescimento mais rápido e com menor necessidade de investimento de capital próprio. Como o Gustavo tem apenas uma unidade, sugiro inicialmente abrir novas lojas próprias, até para testar melhor os padrões, testar a gestão que passa a ser mais descentralizada, para depois decidir sobre franquias ou crescimento orgânico. É isso, Natália. Eu quero agradecer a participação do empresário Gustavo Catalã e desejar muito sucesso na etapa de consolidação do negócio e que o crescimento para mais lojas, sejam franquias ou próprias, se dê da forma mais consistente possível, trazendo ganhos para ele e para o sócio, mas também ampliando o acesso de mais consumidores ao know-how que ele vem acumulando ao longo dos anos. Agora vamos trazer a participação de mais uma empresa convidada aqui no Gestão com Identidade e dessa vez será a rede de academias Pratique. A rede de academias Pratique foi fundada em Belo Horizonte em 2002. Nosso convidado é o sócio e diretor Vladimir Martins. A rede já tem 122 academias, com previsão de chegar ao final de 2025 com 200 unidades. A rede mineira já atua em Santa Catarina, Paraná e no Espírito Santo, com cerca de 3.000 colaboradores. Nos últimos anos, a Pratique viu a oportunidade de criar startups que ofertam serviços extras para incrementar os resultados na saúde e no desempenho físico dos clientes. Vamos conferir então a primeira pergunta do empresário Vladimir Martins, sócio e diretor da Pratique. O Vladimir começou no negócio atuando como educador físico. Ele se mostrou engajado e comprometido com resultados e foi convidado para entrar na sociedade. E eu renovo o convite para você ficar atento às orientações que o Vladimir vai receber.
Quem sabe elas também não correspondem a dúvidas que você tem aí no seu negócio. Confira comigo a primeira pergunta. Olá, Natália. Olá, Newton. Muito bom dia também aos telespectadores desse programa. Meu nome é Vladimir Martins, sou sócio-diretor do Grupo Pratique e vou fazer uma pergunta aqui que eu acredito ser uma pergunta de muitos empreendedores que estão em plena expansão dos seus negócios. Estamos com hoje 122 academias, estamos em um momento de decidir. É melhor continuar como um negócio próprio ou abrir uma franquia para fazer uma implementação, uma expansão mais agressiva no mercado? Newton, o Vladimir está certíssimo. Essa é uma dúvida muito comum nas empresas. E eu quero acrescentar aqui uma informação importante sobre a gestão jurídica da Rede Pratique. O grupo tem dezenas de sócios. Cada nova academia tem um novo sócio local. Qual é a sua orientação para o Vladimir e os sócios? Natália, pergunta boa e complexa essa do Vladimir. E eu arrisco dizer que não existe uma resposta única. Qual a sua missão, Vladimir? Onde vocês querem chegar e em qual velocidade? A resposta para essa pergunta vai te levar à definição do seu plano de expansão. Todo varejo precisa e deve expandir para buscar novos clientes e aumentar os lucros. Para isso, existem várias formas: crescimento orgânico, como vocês vêm fazendo, franquias, aquisições e fusões e por aí vai. Defina bem a sua missão, estruture a governança e faça as análises internas do seu negócio. E também a análise do seu mercado de atuação e da macroeconomia, para então montar o seu plano. Agora, independentemente do plano que for definido, a expansão não pode prejudicar a qualidade dos serviços prestados. Temos mais uma pergunta do empresário Vladimir Martins. Agora, essa pergunta talvez seja uma dificuldade de outros empreendedores como eu, que nós temos 3 planos na empresa, que é o plano estratégico, tático e operacional. Como eu, empreendedor, vou decidir em qual plano eu devo ficar e passar a maior parte do meu tempo? Se é no plano estratégico, tomando as grandes decisões, ou se é voltando para o plano tático e operacional, que é garantindo a entrega do produto lá na ponta para o nosso cliente. Eu quero colocar só mais uma informação para vocês. Eu sou educador físico de origem, o meu negócio é um negócio fitness. E toda vez que eu entro na academia, você sabe aquele toque? Nossa, deixa eu ver como é que está funcionando. Deixa eu corrigir isso. Olha, isso não está de acordo com o protocolo. Como é que eu faço para tomar as decisões operacionais, inclusive sem atrapalhar o funcionamento do negócio? Newton, a gente sabe dessa paixão dos empreendedores pela operação do negócio, né? Que é onde os produtos e serviços ganham forma. Os empreendedores ou principais gestores precisam sair 100% da operação ou dá para conciliar de alguma forma? Qual a sua orientação para o Vladimir? Natália e Vladimir, uma das mudanças que considero mais difíceis para os líderes é deixarem de ser operacionais para serem estratégicos. Deixarem de executar para liderar, principalmente para profissionais como você, que foram formados como educadores e se destacaram dessa forma. Existe uma estatística, que inclusive está no nosso livro 8 Passos da Excelência, que diz o seguinte: um líder precisa destinar 70% do seu tempo para a estratégia e 30% para a operação. Já os gestores precisam dedicar 50% do seu tempo para cada nível gerencial. E o time operacional deve aplicar 20% do seu tempo na estratégia e 80% na própria operação. As empresas crescem e ficam maiores que os donos, e o dia só tem 24 horas. Controlar as atividades em 1, 2 ou 3 unidades talvez seja possível, mas em 122 unidades ou em 200, como é o plano de vocês para os próximos meses, seria muito difícil. É preciso entender o sistema e controlar os processos. Como educador físico de formação, você conhece e entende como uma academia deve funcionar. Mas para controlar os processos, é preciso um sistema de gestão bem estruturado. Para controlar, é preciso medir os principais processos através de indicadores. Quais as entregas esperadas de cada processo? É preciso definir um objetivo, uma meta para cada entrega dessas e acompanhar esses resultados. É preciso checar se os resultados estão dentro do esperado
e se estão funcionando bem. E caso contrário, é preciso investigar, entender as causas da não entrega e montar um plano de melhoria. Muitas vezes, Natália, um relatório de uma página e diário, o gestor consegue controlar os processos sem ter que estar fisicamente neles. Finalizamos aqui as orientações para o empresário Vladimir Martins, sócio e diretor da Rede Pratique, que tem 122 academias em Minas Gerais e em mais 3 estados. Nós do Aquila desejamos muito sucesso nesse processo de expansão e, precisando de mais orientações, contem com os nossos consultores. Agora eu vou te apresentar mais uma empresa convidada para participar dessa edição do Gestão com Identidade. A Celular Netmóveis foi fundada em 1978. A empresa está sendo representada aqui no programa por uma de suas sócias, Adriana Magalhães, filha do fundador, e atuante no negócio há 35 anos. A empresa é especialista nos serviços de locação, compra e venda de imóveis residenciais e comerciais e atende clientes em todo o Brasil, Portugal e, mais recentemente, na Flórida. Há 4 anos, a Celular deu início a um intenso programa de aquisições e o negócio cresceu 400%. Vamos conferir, então, a primeira pergunta da empresária Adriana Magalhães, que é da 2ª geração de empreendedores da Celular Netmóveis. Ela divide o comando da empresa, fundada pelo pai, com a irmã Daniela Magalhães. E a primeira pergunta da Adriana contextualiza o momento atual da empresa, após várias aquisições realizadas. Está havendo um choque de cultura após a união de profissionais das imobiliárias incorporadas. E se esse tema também é um desafio para você, é hora de prestar bastante atenção. Ei, Newton, ei, Natália. Eu queria fazer uma pergunta. A minha empresa, ela teve um crescimento muito grande desde a pandemia até agora. É uma empresa tradicional de 46 anos e a gente atua com patrimônio de clientes, é uma imobiliária. E trouxemos para a imobiliária uma carteira muito grande de novos clientes, novos imóveis, através de aquisições. E tivemos um grande desafio com isso, porque tivemos de mudar muitos processos, investir muito em tecnologia e na gestão das pessoas, porque tenho lá na empresa pessoas que estão comigo há décadas, vieram algumas pessoas dessas empresas que a gente adquiriu, e aí o meu desafio é exatamente isso. As pessoas são importantes e a tecnologia vai auxiliar no melhor trabalho delas. Mas como lidar com isso junto às equipes? De fato, é um tema muito relevante, ainda que nem todo gestor se dê conta de que a cultura interfere, sim, nos resultados do negócio. E a Adriana ainda coloca o desafio de alinhar processos e tecnologias com os novos contratados. Qual a sua orientação? Natália, eu gostaria de aconselhar a Adriana da seguinte forma. A compra de um imóvel se caracteriza por ser uma venda mais complexa e muitas vezes a realização de um sonho daquele cliente. A tecnologia precisa entrar aí para levar produtividade aos negócios. Se determinada atividade pode ser feita de forma automática, escalável e principalmente se é um processo que não está diretamente ligado ao cliente, a tecnologia com certeza pode ser uma grande aliada. Ter uma seleção assertiva dos seus imóveis para cada cliente, dadas as necessidades dele, pode ser um dos pontos que a tecnologia pode ajudar nas vendas. Só que para chegar a esse resultado, precisamos ter bem definido o processo de seleção da equipe, quais características devem ser consideradas para a escolha desses profissionais, dentre outros requisitos. Agora, tem um ponto de atenção que sempre gosto de frisar. A oferta de produtos de tecnologia hoje é muito grande e muitas vezes as empresas pecam em ter muitos sistemas, softwares que são subutilizados, gerando apenas mais custos. Dentro de cada negócio, é preciso entender quais atividades podem ser substituídas e executadas pela tecnologia, visando sempre maior produtividade. Não se deve usar a tecnologia pela tecnologia, mas sempre de olho no efeito que ela pode gerar. Resumindo, objetivos claros, traduzidos em metas, processos bem definidos e padrões bem estabelecidos são essenciais para facilitar a vida dos novos colaboradores, pois esse pacote irá direcionar a atividade de todos no dia a dia.
Temos mais uma pergunta da empresária Adriana Magalhães, sócia e diretora da Celular Netmóveis. E dessa vez a dúvida da Adriana é sobre o papel dos líderes na condução de um bom clima organizacional que garanta a saúde mental da equipe. Mas antes da Adriana fazer a pergunta, eu quero chamar a sua atenção para uma mudança na NR1, a norma regulatória que disciplina os assuntos de gestão de risco nas empresas, relacionados à segurança do trabalho. Essa mudança deverá entrar em vigor no segundo semestre de 2025. As organizações passarão a ter que evitar, por exemplo, situações de assédio ou sobrecarga de trabalho. As fiscalizações serão de responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego. O descumprimento à NR1 pode acarretar em multas, interdição da empresa ou até ações judiciais. Vamos ver então qual é a dúvida da empresária Adriana Magalhães. E os líderes, gente, como que eles têm de fazer para estar atentos à saúde mental e emocional dos liderados? O adoecimento da população, a motivação é muito importante para estar todo dia o time treinado e imbuído do papel deles perante os clientes. Como motivá-los? Newton, então qual a sua orientação para a empresária Adriana Magalhães sobre o papel dos líderes na gestão desse clima organizacional favorável ao bom rendimento das equipes? Natália, assim como cada cliente é único, cada colaborador também é único. E eles precisam sentir isso, ou seja, que são tratados de forma individual. Cada função requer uma determinada amplitude de controle, ou seja, o número de liderados de cada líder vai variar com a característica da função. Mas essa análise precisa levar em consideração o tempo que o líder precisa ter para cada um dos seus liderados para entender suas dificuldades, dores e anseios. A motivação de uma equipe não passa apenas por premiações, promoções, etc. O colaborador precisa sentir que é bem cuidado e que é importante para a empresa. E na sequência, teremos as perguntas de mais uma empresa convidada para participar dessa edição do programa Gestão com Identidade. A Avanço Informática já completou 31 anos e é uma software house especializada em sistemas de gestão para o varejo. Aqui no programa, a empresa está sendo representada pela segunda geração, o sócio e diretor Gabriel Junqueira. Atualmente, 100 colaboradores atuam no negócio que atende cerca de 1.000 lojas, sendo a maioria supermercados. As soluções da empresa são acessadas por cerca de 10.000 usuários todo mês. Um diferencial reconhecido pelo mercado é a agilidade para adequar o sistema às mudanças de legislação e uma solução de frente de caixa confiável que evita a formação de filas na hora de pagar as compras. Acompanhe a primeira pergunta do empresário Gabriel Junqueira, sócio e diretor da Avanço Informática. Bom dia, Natália e Newton. Minha primeira pergunta é sobre a escassez de mão de obra, que hoje é um dos principais problemas do varejo, mas mais do que isso, para aquele varejista que está querendo expandir sua rede de lojas, é um dos principais desafios. Como que eu, fornecedor de software para o varejo, posso contribuir com o meu cliente? Newton, temos visto que esse desafio é de empresas de outros setores também. Talvez a sua orientação possa ajudar mais gestores. O que as empresas podem fazer? Natália, eu digo o seguinte: dos 3 pilares que compõem uma empresa, já falamos muito das pessoas e dos processos. E agora vamos focar na tecnologia. Aquilo que é preciso 2, 3 horas para ser feito à mão, com a tecnologia pode ser feito em 1 minuto, e por uma ou até mesmo nenhuma pessoa. Então isso é produtividade. No varejo de alimentos, existem aqueles processos que necessitam muito de pessoas, como a frente de caixa, reposição de mercadoria, controle de perdas e estoque, dentre outros. Algumas novas tecnologias já vêm expandindo no Brasil, como o self-checkout, por exemplo, reduzindo assim a necessidade de mais funcionários na frente de caixa. Agora, entender aqueles processos do varejo que requerem um número grande de funcionários, compreender seus gargalos e como deixá-los mais ágeis pode ser uma oportunidade para a empresa de varejo como a Avanço. É parar e analisar em detalhes. Exemplo, como eu posso deixar a reposição mais rápida e assertiva, o controle de estoque, ressuprimento, a retaguarda. A tecnologia pode tornar todos esses processos mais produtivos
E processos mais produtivos requerem menos pessoas. É o que chamamos de fazer mais com menos. O empresário Gabriel Junqueira tem mais uma pergunta para o consultor Newton Júnior. Vamos ver. Natália e Newton, muito tem se falado sobre inteligência artificial nas empresas e como essa tecnologia vai ajudar nas operações. Minha dúvida é como está a aplicação dessa tecnologia hoje no varejo e se vocês acreditam que a IA vai realmente mudar o jogo das empresas. Newton, o uso da inteligência artificial está bem acelerado nas empresas, especialmente naquelas que atuam no varejo. Qual a sua orientação para o Gabriel? Natália, eu digo o seguinte ao Gabriel. A inteligência artificial veio para ficar. E acredito que vai deixar as empresas bem mais competitivas. Muito do que comentei na resposta anterior passa pela inteligência artificial. Em um varejo alimentar, por exemplo, são comercializados em uma loja milhares de produtos, milhares de SKUs. Todos esses produtos precisam ser ressupridos com uma determinada frequência para mantermos as vendas e evitar a ruptura. Porém, 70% desses itens são classificados como itens de curva C ou D, que são importantes para compor o mix, mas a sua venda é mais estável e menos propícia a variações. A inteligência artificial pode muito bem definir quando e quanto comprar desses produtos, liberando o tempo dos compradores para melhor negociar os produtos de giro A. A inteligência artificial pode melhorar muito a produtividade das empresas, mas como o mundo dos negócios é dinâmico, o aprimoramento da gestão precisa estar em primeiro lugar, na lista de prioridade dos gestores. Newton, e antes de encerrarmos o programa, eu tenho mais duas perguntas. Eu gostaria que você contasse sobre o impacto que a gestão profissional tem nos resultados das empresas. O lucro cresce e a marca fica mais forte? Natália, eu não tenho nenhuma dúvida que o lucro cresce. E falamos sobre isso no livro Os 8 Passos da Excelência. Resultados consistentes possibilitam que as empresas invistam cada vez mais na sua marca. E marcas fortes atraem mais clientes e vendem mais. Então, instalar a gestão profissional dá trabalho, mas depois o fluxo segue. O controle sobre o negócio aumenta, reduzindo riscos e incertezas. Por isso, Natália, vale muito a pena aprimorar a gestão de uma empresa. Newton, e muito do que a gente falou aqui hoje, respondendo a perguntas de empresários, tem a ver com a estratégia e planejamento. Quando você começa um novo projeto, você encontra muitas empresas com essas duas tarefas bem resolvidas? Não, Natália, infelizmente não. Se estratégia e planejamento fossem parte da rotina, nossas consultorias apenas buscariam aprimorar o que já é bom. Outro desafio relacionado a isso é alinhar a estratégia à operação do negócio. Tem empresas com estratégias brilhantes, mas que não saem do papel. Por isso, nosso time de mais de 500 consultores está espalhado pelo Brasil e também no exterior, ajudando as empresas a criarem e executarem seus planos estratégicos. Newton, muito obrigada pelas análises e aconselhamentos. Um dia desses, vamos repetir a dose e ajudar mais empreendedores a terem uma boa gestão. Até a próxima! Natália, eu que agradeço mais uma vez, a oportunidade. Estou sempre à disposição aí para nossos clientes e empresas que desejam aprimorar sua gestão. Até a próxima, forte abraço a todos. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar o nosso programa, é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!